Nessa última semana nós vamos ver estruturas de repetição. São coisas, são ferramentas que o Python nos disponibiliza para executar o mesmo trecho de código diversas vezes. Imagine que a gente tem que cadastrar a nota de 30 alunos numa lista, né? Tem que inserir. Colocar 30 vezes input é um pouco cansativo, né? E se um dia a turma diminuir para 29 ou aumentar para 31, nós vamos ter um problema. Que a gente vai ter que ir lá no código apagar o input ou adicionar mais um. E fica inviável trabalhar dessa forma, sem estruturas de repetição. Nós temos duas estruturas de repetição, que primeiro é o while, que significa em inglês enquanto, e ela é da seguinte forma: enquanto estiver chovendo, nossa condição aqui, por exemplo, vou usar sombrinha não, guarda-chuva. Enquanto estiver chovendo, vou utilizar guarda-chuva. E como é que ela funciona? Uma vez que eu estou dentro desse while, deixa eu ir aqui para o próximo. Eu verifico, aqui no condição ele vai verificar se é true e vai executar todos os meus blocos de comando. Quando finalizar o meu bloco de comando, eu vou ter novamente voltar para o começo e vou verificar a minha condição. Isso vai sempre ficar se repetindo até isso não poder mais, até a condição ser falsa. Aqui é um exemplo do laço while, onde eu tenho um texto e um valor. Eu quero verificar se o valor é igual ao meu texto original. Eu tenho um while. Enquanto o texto for diferente de valor, eu vou executar isso daqui. Vou verificar, pedir para o usuário, boa noite, pedir para o usuário digitar o valor, verifico aqui ou não, exibo para ele se ele acertou, e quando eu chegar no final, aqui nessa linha, dá para ver com o mouse aqui? Dá. Eu volto para cá, para o meu while, e verifico de novo. Se o meu texto for diferente de valor, eu volto, faço a mesma coisa e volto para o começo, até eu cansar de fazer isso, até eu acertar ou fechar o programa. Vamos aqui fazer um exemplo, rodar esse exemplo, onde eu tenho um texto que vai ser 1, 2, 3, e eu vou ter o texto do usuário, que eu vou começar como vazio. Eu vou começar ele como vazio para me garantir que eu vou ter algo para comparar. Eu vou ter aqui, enquanto o texto, vocês se lembram do operador de diferente? Enquanto o texto for diferente do texto do usuário, eu vou executar isso. O meu texto do usuário vai ser o input. Eu vou pedir para o usuário digitar alguma coisa. Como é que eu coloco aqui? Digite alguma coisa. Vou verificar se o meu texto, só para a gente ter a noção aqui, foi igual a texto. Se for, finalizou. Se não, novamente. Eita. E aqui entra na mesma questão do if. O if eu sempre dou 2 pontos e dou um tab, né? Um tab ou 4 espaços.
Da mesma forma aqui. Aqui, ó, o meu if já está dentro de um tab. Então, o que está dentro desse if são 2 tabs. Eu não poderia deixar isso aqui assim. E finalmente, fora do meu laço while, eu vou imprimir você terminou o programa. Vamos executar aqui. Digite alguma coisa. Ele sempre vai ficar nisso. Enquanto eu não digitar aqui, sim. Aqui o scroll ele não acompanha. Então eu tenho que ficar scrollando. Enquanto eu não digitar o meu texto original 1, 2, 3, ele não vai finalizar o programa. Beleza? Vamos aqui para a nossa próxima estrutura de repetição. Após isso, nós vamos passar algumas atividades que vai ajudar na memorização disso daqui. Que é o laço for. O laço for ele é utilizado em 2 momentos. Quando nós queremos ou ir de item a item numa lista, ou então começar como é que eu posso dizer? Fazer uma sequência numérica. Começar do 1, 2, 3, 4. Aqui é um exemplo, utilizando o range. A gente utiliza isso. Vai fazer. Mas ele segue essa mesma lógica. Quer dizer, ele é um laço mais tradicional, como é que eu posso falar assim, onde eu tenho um loop que vou iterar sobre alguma coisa. Vou dar aqui um exemplo. Ó. Deixa eu colocar em tela cheia, né? Onde eu tenho uma lista de notas, onde eu quero calcular aqui a média da lista, né? Tá dando para vocês enxergarem a imagem? E aí eu faço isso daqui. Uma lista de notas, aonde eu tenho a soma, vai ser igual à soma que eu tenho antes, mais a próxima nota, né? E aí, após isso eu faço a média e imprimo a média. Utilizando o len. E o próximo aqui é o range, que aqui no caso, esse daqui que é mais interessante. O range ele vai me retornar uma lista de números, começando em 0, indo até 20, pulando de 3 em 3, esse caso. E aí eu vou imprimir x só para a gente saber qual é. Depois vou ir para soma total. Vamos aqui para o nosso primeiro exercício, que vai ajudar a fixar melhor. Começar só com o while. Tá. Como é o for? O for ele é utilizado quando nós queremos percorrer uma lista, certo? Sei lá, nesse meu caso aqui, eu tenho um exemplo de uma lista de notas. Para cada nota, o for a gente pode traduzir ele como um para, tá certo? Para cada nota na minha lista de notas, eu vou fazer alguma coisa. No caso, eu vou pegar e adicionar ele à soma. Mas ele vai pegar todos aqueles elementos da lista e vou imprimir. Vou fazer alguma coisa sobre essa lista. Beleza, todo mundo? Vamos aqui para o nosso primeiro exercício. Dado uma lista L igual a 1, 2, 3, 4, 5. Ache o produto
aqui eu tenho uma lista L, né, contendo os números 1, 2, 3, 4, 5. E eu quero multiplicar 1 vezes 2, o resultado que der, vou multiplicar por 3, depois vou multiplicar por 4, depois por 5. E eu vou imprimir esse resultado no final. Deu para entender o que é que eu quero? Não vai fazer isso daqui não, ó. Print 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4 vezes 5. Eu sei que vai aparecer o mesmo resultado, mas é para fazer isso não, viu? Para fazer algo parecido com isso, só que em vez de soma, ser multiplicação. Beleza, todo mundo? Quem está sem notebook pode pegar aqui na frente dos computadores.